Bom, boa noite então. Como não é missa, dá para falar boa noite, né? Certo. Então hoje, na verdade, era para eu ter vindo semana passada, mas acabou que eu dei um imprevisto e me foi delegada hoje falar sobre a virtude da caridade, né? Só. E sempre achei um tema muito bacana, muito interessante dentre as virtudes. E acredito que desse estudo aqui nós possamos sair cada vez mais dispostos, né, a buscar esse amor de um grau tão alto que Deus quer que nós usemos, né, façamos. Bom, então em primeiro lugar, para a gente começar, eu estudando sobre essa virtude, vi que não havia outra maneira de começar senão falar sobre o mistério pascal. Porque ali nós conseguimos descobrir o que é o amor. Somente com o mistério pascal, que não contempla apenas a ressurreição de Cristo, mas sim a paixão, a morte e a ressurreição, nós conseguimos entender o que é o amor. A caridade aqui e o amor são sinônimos, tá? Então, no decorrer de toda a fala, eu vou falar amor, substituindo a palavra caridade, ok? Porque ali, Deus, feito homem, entregou sua vida sem qualquer pecado, sem qualquer culpa, apenas para redimir nossas almas manchadas pela corrupção do pecado, abrindo então novamente as portas do paraíso, que haviam sido fechadas pelo pecado de Adão. E ouvindo uma pregação do padre Paulo Ricardo sobre esta virtude, ele traz uma analogia com a sarça ardente lá do Antigo Testamento. Então, para a gente relembrar, quando Moisés viu um arbusto, uma sarça que se queimava com muito fogo, mas não se consumia, não virava cinzas, né? Então, da mesma forma, ali no mistério pascal, o próprio Deus está se consumindo, mas não está morrendo. Ele está ali vivendo, dando a vida, né? É no se entregar, no doar-se que Deus está manifestando a sua verdadeira vida. Ali na cruz, sendo seu corpo consumido pela lança, pelos pregos, pelo escárnio, pela coroa de espinhos, até não restar mais nenhum sangue e jorrar ali a água que consegue nos lavar, né, da mancha do pecado original. Então ali a gente consegue entender o que é o amor. O próprio Deus feito carne sem motivo algum, porque nós não o amávamos. A partir do momento em que nós pecamos contra Deus, nós deixamos de amá-lo. Então ele sem motivo algum veio, se fez homem, uma criatura tão singela, né? A mais bela da criação divina, mas perto de Deus, absolutamente nada, né? Poeira. E sem qualquer tipo de mancha, ele se doou. Ele deixou que o esvaziasse, que ele ficasse vazio, que o seu corpo ficasse vazio. Para que somente dessa forma, aquela porta que havia sido fechada fosse novamente reaberta. Então, aqui nós conseguimos compreender o que é o significado do amor. E somado a isso, nós temos uma passagem lá do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, onde o próprio Cristo diz que aquele que quiser vir comigo, renuncie, tome a sua cruz e siga-me. E esse renuncie desse versículo, ele é explicado logo no versículo seguinte, onde ele fala que aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que se perde por minha causa, né, por meu sacrifício, esse sim vai conseguir salvá-la. Aqui está a definição de caridade. Eu me esvazio de mim mesmo, eu renuncio a mim mesmo, para que assim eu consiga me sacrificar pelo Cristo e então conseguir a minha felicidade. Às vezes a gente acha que a nossa felicidade está em coisas mundanas e a gente vai se enchendo cada vez mais de nós mesmos. E ali não fica espaço nenhum para Deus.
Mas, na verdade, esse amor perfeito ele só existe quando nós nos esvaziamos, que saia tudo de nós, para que ali a gente se encha de Deus. Então, somente dessa forma nós conseguimos enxergar a caridade. Opa, vamos lá. E aqui, antes da gente chegar a esse mais alto grau de amor, é importante que nós definamos aqui, que nós compreendamos todas as espécies de amor que são possíveis para nós seres humanos. Então, a primeira espécie de amor, a mais instintiva e egoísta, é aquele amor da concupiscência, né? Que seria aquele amor egoísta. Um amor que ele é desprovido de qualquer coisa a não ser o interesse daquele que ama, em tese, né? Porque é um tipo de amor. Aqui nós podemos comparar, por exemplo, a um cachorro que ama o seu dono, não porque ele ama o seu dono em si, a alma, o espírito, a pessoa do ser humano, do seu tutor, mas sim porque ele lhe dá comida, faz carinho, então ele ama ele por causa disso e até defende o seu dono por causa disso. Aqui nós podemos também fazer uma analogia àquelas pessoas que amam as outras, não pela pessoa, mas pelo que ela oferece. Seja um homem que ama a sua mulher apenas pela recompensa sexual que ela lhe proporciona, ou então um amigo que ama o outro apenas por conta do dinheiro que aquela pessoa tem, ou então uma pessoa que ama o seu amigo porque aquele amigo ele o envaidece, ele o elogia. Nossa, você está muito bem, é uma pessoa perfeita. Se eu começar a falar para o Sérgio, nossa Sérgio, você é um excelente católico, você se confessa, e ali o Sérgio ele vai se sentindo envaidecido, e aí digamos que ele goste de mim, tenha a minha amizade por conta disso, não por conta da minha pessoa. Então, aqui nós temos um amor interesseiro, um amor egoísta, um amor que é desprezado, inclusive pelos pagãos. Porque se você for perguntar para alguém que não é cristão se é legal você gostar de alguém por conta do dinheiro que essa pessoa oferece ou por conta da beleza que essa pessoa oferece, até mesmo os pagãos vão dizer que esse amor não é legal, que ele é um amor egoísta. Então, é o primeiro grau, é o grau mais baixo, e que nós devemos ir escalando até nós conseguirmos chegar na caridade. O próximo amor, então, é o amor da benevolência. O amor da benevolência é aquele quando eu quero, do fundo do meu coração, o bem do meu próximo. Eu quero o bem dele. Eu quero a amizade daquela pessoa. Eu não fico querendo nada em troca daquela pessoa. Mas eu espero também que essa mesma pessoa devolva esse querer bem, né? Então, aqui nós temos o amor do amigo, aí sim um amor de amizade, uma amizade fraterna, onde ambos querem as mesmas coisas, admiram as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Né? Também é o amor entre um marido e a mulher, o esposo e a esposa, onde ambos, primeiro de tudo, são amigos, né? Porque é necessário que isso exista num relacionamento. Então, esse amor, ele já é diferente, ele vai escalando. Um bombeiro, um médico que salva a vida de alguém não por dinheiro exclusivamente, mas porque do fundo do coração dele, ele quer salvar essa alma. E esse amor, numa amizade, por exemplo, às vezes ele não é tão correspondido de forma igual. Um amigo, ele pode amar mais o outro do que aquele outro ama o amigo. Isso pode acontecer. E isso não é algo legal, né? Mas infelizmente é o que acontece com a nossa amizade com Deus. Porque foi Deus quem nos amou primeiro. E o amor que Deus nos oferece, ele é tão grande que nós, sem a graça de Deus, não conseguimos retribuir esse amor de forma igual. É sempre de forma menor. Pelas nossas mazelas, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós cometemos no nosso dia a dia.
E nem a própria Virgem Maria conseguiu retribuir esse amor que Deus deu a ela de forma igual, porque seria impossível fazê-lo. Seria impossível, correto? E depois disso, temos o amor de predileção. O amor de predileção, ele vem após ali a benevolência, mas ele é restrito a algumas pessoas. Então, um esposo que ama a sua esposa, ele a ama com benevolência, mas de forma especial, de forma predileta. Ele ama ela acima de todas as outras mulheres existentes no mundo. Não importa a beleza, não importa dinheiro, não importa nada. Uma mãe que ama o seu filho ao nascer, ela também o ama com predileção. Ela passa ali noites, madrugadas em claro, limpando a bunda da criança, não porque aquilo é prazeroso, mas porque ela tem aquela pessoa com um instinto, um desejo especial de amá-la. Percebam que até esse momento eu não falei nada de sentimento, porque o amor, seja em qual grau ele for, ele não é apenas um sentimento, ele é uma ação, ele é um verbo, né? Então ele exige uma ação, tá? Da mesma forma de um pai para o seu filho, enfim, aquela pessoa que você tira das demais e escolhe amá-la de forma diferente, mas ainda nesse amor de benevolência. A caridade, por sua vez, ela é um amor divino, um amor que vem de Deus. Deus nos amou primeiro. E aqui eu quero lembrar de uma passagem lá de 1 João, do capítulo 4, amados, amemo-nos uns aos outros, né? Porque o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus nos ama primeiro. Isso é essencial que nós entendamos para compreender a caridade. Então, a caridade é um amor divino de Deus para conosco. E para que nós tenhamos esse amor divino, essa caridade, é preciso que Deus derrame tal amor divino em nós e nós consigamos devolver esse amor a Deus. A gente resume muitas vezes a caridade como dar uma esmola, como dar algo para alguém. Estou fazendo uma caridade. Mas, na verdade, a caridade, ela é um amor divino retribuído por nós, aquele amor que primeiro vem de Deus, certo? Veja, só pelas nossas forças, só por nós seres humanos, nós não conseguiríamos amar a Deus de forma caritativa. E seria a arrogância da nossa parte, inclusive, nós chegarmos para Deus falando: olha, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo, eu tô lá, eu me confessei tantas vezes por semana, eu vou comungar todo dia, igual os fariseus faziam, né? Se enchendo daquilo, como se para que a gente pudesse se salvar, fossem apenas esse nosso encher de coisas que a gente vai fazendo. E não é dessa forma. Inclusive isso beira uma heresia, chamada pelagianismo. O Sérgio vai entender melhor, né, Sérgio? Que é justamente a gente se salvar pelas nossas próprias forças. Não é dessa forma. Então, a caridade é esse ato que nós temos, mas que ele primeiro vem de Deus. E é um amor muito difícil de conseguir. Muito difícil. E aquele que consegue, ele vira aquele sujeito de quem Paulo fala lá em Coríntios, lá na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 13, a partir do versículo 4. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá.
E aí continua falando que por ora, né, subsistem a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade, e a única que vai restar no final. Porque lá no céu, nós não teremos mais esperança, porque ela já nos foi concedida, nós já temos o céu. Não haverá mais fé, porque nós estaremos vendo a Deus face a face. Então a única coisa que vai restar é esse amor divino de Deus para nós e que nós retribuímos a Deus, certo? Pela graça que Ele nos concede. Os gregos lá, antigamente, eles tinham diversas palavras para definir o amor, né? E no final surgiu o vocábulo ágape, que comumente a gente traduz como a caridade. Aqui, esse amor vem de Deus, se dirige a Deus, e aqui ele ultrapassa a benevolência, acima de tudo porque nós amamos não apenas aquelas pessoas que nos retribuem o amor, não apenas aquelas pessoas, talvez, a quem, apesar de não nos amar, que nós não temos algo contra, não. Ela inclui também aquelas pessoas que são nossos inimigos, aquelas pessoas que não comungam da mesma fé, das mesmas ideias, do mesmo Deus. E veja que isso não tem nada de incompatível com o amor, porque o amor ele não é um sentimento, ele não é uma paixão, um fogo que vem do ser humano, ele é algo que vem de Deus. Então, ali sim nós conseguimos amar nossos inimigos, é assim que nós conseguimos tentar, né, pelo menos, de alguma forma, alcançar essa caridade, amando aquelas pessoas que não nos amam, perdoando aquelas pessoas que querem o nosso mal, assim como Paulo trata na carta aos Coríntios. E aí, lá trago aquela passagem lá do Sermão da Montanha, dizendo que se amardes aqueles que vos amam, que gratidão vos será devida. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se o fizerdes bem a quem vos faz o bem, que gratidão vos é devida. Até os pecadores fazem o mesmo. Amais, pois, os vossos inimigos. Estamos habituados a falar mal dos nossos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar. E a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele tem piedade dos ingratos e dos malvados. É interessante porque na cruz, Cristo, se quisesse, Ele poderia ter, e se Deus não fosse, né, poderia ter toda a raiva de todo mundo, porque o estavam crucificando sem Ele ter qualquer tipo de pecado. E as primeiras palavras de Cristo na cruz foram, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E até mesmo aquele ladrão que reconheceu seus próprios pecados, seus próprios erros, ele o absolveu no último instante da sua vida. Então, a gente volta aqui, né, no mistério pascal, porque somente entendendo o quão Cristo se sacrificou pela humanidade, nós conseguimos entender que a caridade ele é um amor tão alto que nós às vezes passamos a vida inteira buscando, tentando atingi-lo e nós não conseguimos, porque ele exige a graça de Deus. Enfim, era isso, Sérgio, por enquanto. Falei pouco, mas era o que deu. Meia hora. Meteu a quarta marcha. Eu não consigo falar devagar. Enfim, gente, se tem perguntas, a hora é essa. Otávio sempre tem perguntas, né, Otávio? Tem uma dúvida só. Aquilo que Jesus fez para o ladrão na cruz foi a cura da absolução? Absolução. Sim. Foi absolução, não foi? Foi uma absolução, porque o ladrão ali, ele reconheceu, né, seus pecados, seus erros, e Cristo o absolveu, inclusive dizendo que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso, né? Então... Caraca, então dá pra dizer que aquela foi uma das primeiras confissões. Isso eu quero saber. Se é uma confissão legítima, eu não queria saber isso. Se a absolução que Jesus fez para aquele ladrão foi a confissão legítima. Sim, porque o ladrão ali,
ele não estava em uma atrição, e sim uma contrição profunda, né? Porque ele reconheceu que aquele castigo que ele estava sofrendo era devido para ele, por conta dos erros que ele cometeu. Inclusive, pediu para que Cristo se lembrasse dele quando estiveres no reino, né? No seu reino. Então, daquele modo, ele pediu a intercessão, né? Para Cristo se lembrar dele. Então, ali foi sim uma absolvição que Cristo deu, prometendo, inclusive, que ele estaria no céu no mesmo dia. Porque lembrando que Cristo, quando ele morreu, ele desceu, né, à mansão dos mortos, onde as almas estavam dormindo, porque as portas do paraíso estavam fechadas, e levou todos aqueles que podiam contemplar Deus face a face. Alguém mais? Nenhuma? Benção. Hã? Eu só queria fazer uma pergunta do Coríntios. Sim, vamos voltar lá então. Pode falar. O capítulo. O capítulo 13. 13, aquela sobre o amor? Isso, a partir do versículo 4. Ele é chamado de hino ao amor, né? Qual seria o grau mais alto de amor? A caridade. A caridade. A gente lembra lá daquela passagem onde Pedro, né, depois da morte, eu já falei sobre ela aqui. Pedro, depois da morte e ressurreição de Jesus, antes de Jesus subir aos céus, ele pergunta a Pedro, né, Pedro, tu me amas? Né? E aí Pedro responde, Senhor, eu te amo. Aí Cristo responde, apacenta as minhas ovelhas. Aí de novo ele pergunta a mesma coisa entre aspas, Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Cristo fala, apacenta as minhas ovelhas. Aí de novo Cristo pergunta, então Pedro se entristece, porque Jesus perguntou pela terceira vez e disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Cristo falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Hoje, quando você é jovem, você pega tua roupa, né, e vai para onde você quer, mas quando você for velho, outros te pegarão e te levarão para onde você não quer ir. Então aqui, a princípio pode parecer algo confuso, porque Cristo pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. Porém, se a gente for pegar a Bíblia no original, no grego, é interessante porque, como eu falei, os gregos eles tinham diversas palavras para definir o que é amor. Então, quando Cristo pergunta a Pedro se ele o ama, Cristo, o evangelista, ele traz ali a palavra, Cristo falando, a palavra ágape, que é esse amor caridade, esse amor divino, esse amor incondicional. E aí Pedro, quando ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, ele responde falando a palavra philos, ou phileia, não lembro agora, que é esse amor benevolência, esse amor da amizade fraterna, certo? E, de novo, Cristo pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Com o amor ágape. E Pedro o responde de novo com aquele amor com um grau mais baixo. Então, pela terceira vez, Cristo muda a pergunta e não pergunta sobre esse amor ágape. Ele pergunta sobre esse amor de filia, dizendo, Pedro, então é só isso que você tem para me dar, por enquanto? Depois de tudo que a gente passou, depois de ter me negado 3 vezes, é isso que você consegue? Esse é o seu máximo? E Pedro, por isso que Pedro se entristeceu. Então, ele falou, sim, Senhor, tu sabes tudo, né? Não tem como eu mentir para você. Tu sabes que é isso que eu sinto, isso que eu consigo dar hoje. Então, quando Cristo pede para Pedro apacentar as ovelhas dele, naquele momento, ele entende que Pedro, apesar de não ter chego nesse grau mais alto de caridade, que isso é com o tempo, é durante a nossa caminhada. Que hoje ele está daquele jeito, mas depois, daqui a um tempo, quando ele for velho, né, ali sim ele vai conseguir atingir esse grau mais alto de amor quando ele for levado para Roma e for crucificado, assim como seu mestre, porém de cabeça para baixo. Então ali ele consegue se entregar de forma completa, né, esse amor divino a Deus, retribuir de forma parecida com o que Deus dá a ele, né? Então, lembrando que Cristo é o próprio Deus ali, né, falando com Pedro. Interessante essa parte. Sem ser conversa?
Essa aí eu fiquei sabendo com ele um dia. Sim, e teve um catecismo que ele mencionou Ele falou isso. isso aí, Otávio. É. Eu entendi que a diferença vai É in- entender o tal do grego lá mesmo, né? É interessante, aquele dia eu trouxe, se eu não me engano, na Bíblia. Pelo menos. Não tem. São duas palavras diferentes, ele mostrou pra mim na Bíblia grega. Só que pro português é tudo como amor. Então quando a gente fica assim, não percebe que tinha essa sacada por trás, né? Infelizmente o português ele não é uma língua completa, né? Não é possível traduzir tudo de forma literal, de forma igual. São inúmeras as palavras, né? Do grego que não são conceitos, a gente não consegue traduzir. Lembrando que a Bíblia foi traduzida primeiro para o latim, né? Aliás, do grego, aí para o latim, aí depois para o português, né? Então é bem mais complicado do que a gente imagina. Quando a gente, inclusive essa parte da caridade é interessante porque ela nos leva lá ao primeiro mandamento, que seria amar a Deus sobre todas as coisas. Então, somente quando a gente atinge essa caridade, esse amor, esse mais alto grau de amor, nós conseguimos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que, eu não lembro se foi o Sérgio, explicando sobre isso, falando que é muito melhor, é muito mais fácil nós conseguirmos cumprir todos os demais mandamentos para somente então cumprir o primeiro. Porque a partir do momento em que você descumpre quaisquer dos outros mandamentos, você não consegue, né, colocar a Deus acima de todas as coisas, não consegue agir com essa caridade que Deus nos pede. É isso aí. Joãozinho, máquina. Eu vou aproveitar e perguntar para ele sobre a caridade. O que seria assim, a caridade? Tem alguma forma, tem um jeito específico de ser? Bom, Uma ação? então, aqui a caridade, eu trouxe a definição dela, que é uma definição difícil, né, de a gente explicar, até porque ela é uma virtude teologal. Então, a definição da caridade ela é diferente da definição de obras de caridade, né? Porque a caridade ela tem a ver com esse amor que nós devolvemos a Deus, esse amor divino que nós sentimos por Deus. Mas esse amor, ele pode ser traduzido no amor ao próximo. Assim como Cristo disse lá, falando quais são os mandamentos, né, mais importantes da lei de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento em que você ama o teu próximo, certo? Você está ali agindo com caridade, fazendo uma obra de caridade. E esse amor, ele tem que ser parecido com esse amor incondicional que Deus sente, que Deus tem por nós. Então, algo desprovido de qualquer interesse mundano, algo desprovido de qualquer vaidade mundana, certo? Com o único objetivo de amar a Deus naquela pessoa que você está, às vezes, fazendo alguma obra de caridade. Tá? As obras de caridade, elas são muitas, né? Você dar esmola é uma delas, você visitar os enfermos é uma delas. Ali tudo você está fazendo uma obra de caridade porque você está amando não àquela pessoa, mas a Deus que está naquela pessoa. Então, quando a gente consegue enxergar que Deus está naquela pessoa, até mesmo no seu inimigo, até mesmo nas pessoas que lhe fizeram mal, ali você consegue entender que aí é uma obra de caridade. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Uma pessoa que está visitando os presos. E aí ela está visitando os presos, duas pessoas. Uma está visitando porque quer, sei lá, cumprir algum requisito para uma indulgência, não sei, ou então porque é uma obrigação, porque ela quer se envaidecer, dizer que ela foi lá para visitar aquelas pessoas, e ela chega lá e ela não consegue olhar para aquela pessoa com um olhar de Cristo, assim como Cristo olhava para os pecadores, para as prostitutas, para aquelas pessoas que cometiam algum pecado que para os judeus eram abomináveis, se você não consegue fazer isso, aquilo ali deixou de ser uma obra de caridade e passou a se tornar uma obra apenas de vaidade. Porque no fundo o que você quer não é amar aquela pessoa, é apenas se envaidecer, se encher de si mesmo, entendeu? Então, você só consegue agir com caridade a partir do momento em que você pratica algo como
se estivesse praticando a Cristo, né? Com o mesmo amor com que você daria algo para Deus. É muito difícil isso. Falando assim parece fácil, mas é muito difícil. Porque a gente é ser humano, a gente é pecador, é limitado, é finito. Então, é difícil você olhar para uma pessoa que às vezes praticou o mais abominável mal e olhar para ela como Cristo olha por nós. É muito difícil. É por isso que a gente fala que a caridade, ela é algo às vezes que nós não conseguimos alcançar em vida, algo que nós não conseguimos alcançar plenamente. Entendeu? Sabe o que eu disse agora? Quando eu estou dando a aula, aí aparece um ser que estraga tudo, consegue até me tirar do sério. Eu falo, putz, grilo, hein? É a hora que eu preciso da caridade. E aí, essa hora é difícil, hein? Preciso. É uma hora de ser caridoso, como ele falou. É. O inimigo, o inimigo. E aí, as caras só com a graça de Deus ali para nos ajudar. Né? É só com a graça de Deus, porque pelas nossas próprias forças nós faríamos algo bem diferente, né? Caridade pode se resumir como um amor que não busca recompensa. Um amor que não busca nenhum tipo de interesse, né? Nenhum tipo, mas desprovido de tudo mesmo. Quando você pensar que você está fazendo algo que é uma obra de caridade, veja se aquilo que você está fazendo é desprovido de tudo. Porque, já ouviram aquela passagem, né, acho que é de Provérbios, não sei, vaidade das vaidades, né? Tudo é vaidade. Porque é muito difícil que nós tiremos a nossa vaidade da gente. Por exemplo, você tem alguma função na igreja. Eu sou coordenador dos coroinhas dos cerimoniários. Dizer que não tem nenhum pingo de vaidade no que eu faço seria mentir. Seria mentir. Entende? Então, por isso que a caridade é difícil. Quanto mais você estuda, mais você vê o que é caridade, você fala assim, cara, não tem como atingir isso aqui. Não pelas minhas próprias forças, somente com a graça de Deus, realmente. Às vezes, esse amor de caridade é tratado como um amor, você mesmo amando a pessoa sem querer o amor dela de volta. Oi? O amor Da caridade? Isso. Todas as vezes como se você estivesse amando uma pessoa sem precisar, sem querer, sem esperar o amor dela de volta. Mas esse amor, veja bem, até uma mãe, ela ama o seu filho sem esperar nada em troca dele, correto? A mãe não espera nada de um filho, certo? Mas não significa que esse amor é um amor divino, é um amor que ela está nos amando como ama a Deus, entendeu? Por ver Deus em nós, é diferente. Eu vejo uma coisa, Deus. Lê pra gente a definição que está no catecismo do que é caridade. Tá. A caridade é uma virtude sobrenatural infundida na nossa alma pela qual amamos a Deus por si mesmo e acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Essa é a definição. Então, veja que se resume não ao próximo, né? Não ao próximo, mas a Deus no próximo, né? Em tudo, né? Eu, para vir aqui hoje, eu não estudei pelo catecismo, confesso, porque se você for ver, é uma página que tem aqui. E aí, se eu for ficar respondendo pergunta, é chato, né? Então, eu não abri isso aqui para olhar. Eu trouxe, lógico, para... E aí eu não li isso aqui. Mas agora, lendo agora, pela primeira vez junto com você, é a mesma coisa, né? Falando sobre amar a Deus, né? É o primeiro mandamento. Sim. O amor de uma mãe não é o amor de Não. Vamos lá. Uma mãe, ela quer o bem do seu filho. É um amor benevolente. Ela não está fazendo aquilo para ganhar nada em troca, correto? Mas não significa que ela está fazendo isso olhando para Deus no filho. Fazendo isso como um ato de amor a Deus em primeiro lugar. Ela quer o bem do seu filho, ela quer que ele cresça com saúde, que ele se torne uma pessoa boa,
que ele vá para a igreja, mas isso não significa que, não estou falando que não pode ser, mas isso não significa em todas as vezes, apenas no ato da mãe cuidar do filho, que aquilo é o amor, ela devolvendo aquele amor divino que Deus dá a ela. Ela olhando para o filho, vendo Deus no próprio filho, entende? É um amor humano, é um amor instintivo. Tanto que tem uma passagem da Bíblia que Deus fala assim, ainda que uma mãe, né, ainda que uma mãe não ame o seu filho ou deixe de alimentá-lo, Deus assim não fará. Então, porque nem todas as mães agem dessa forma. E hoje mais ainda a gente vê, né? Então, às vezes é apenas um amor instintivo da mãe para com o filho, de querer o seu bem, não por algo maior, mas apenas por querer o bem daquela criança, daquela criatura que ela gerou no ventre dela. Entendeu? Então não seria classificado como uma caridade. Mas é que a gente pega e coloca a caridade, a gente tira ela do significado lá em cima que ela tem e traz para uma realidade para chamar aquilo de caridade, entendeu? Então é como se a gente tentasse tornar ela palpável na nossa realidade. Só que ela é algo tão difícil de ser alcançado que não é qualquer coisa, entende? Tem que ser desprovido de tudo, de qualquer interesse, de nada. Então, assim, não estou dizendo que o amor de uma mãe para com um filho não possa ser traduzido como caridade, mas estou dizendo que nem todas as vezes que às vezes é apenas um instinto materno. Eu tô com uma... enfim, analogicamente isso pode ser traduzido para vários animais, por exemplo, mamíferos, né? Que protegem seus filhos. Mas não significa que ele está fazendo aquilo por algo maior. Eu lembrei de uma coisa que podia ajudar a entender o que ele tem que dizer. Uns 2 encontros atrás, eles estão sobre a fé. Aí, o foco nessas 3 primeiras virtudes, que é a fé, esperança e caridade, nesses lugares, é deixar claro que o significado que a igreja dá para aquelas palavras não é o mesmo que a gente usa normalmente no dia a dia. Isso. Aí eu lembro quando eu falei sobre fé, aí eu falei assim, olha, fé é acreditar em alguma coisa, certo? Todo mundo faz assim, né? Certo. Aí fala, ok, mas isso no dicionário, no nosso dia a dia, a gente usa a palavra fé para crer em algo. Aí eu falei, agora eu vou dizer o que a igreja fala sobre a fé como virtude teologal, que aí eu vou falar outra coisa. Aí eu puxo o catecismo lá dizendo, olha, a fé é a virtude pela qual Deus nos dá graça de crer em tudo que Ele revelou. Porque Ele é bom e sábio, né? Então eu posso confiar no que Ele revela. Mesmo que eu não alcance com a minha própria razão alguns mistérios da fé. Aí, quando falamos de virtude da fé, é algo mais específico, né? Eu tenho fé nas coisas que Deus revelou. Quando eu tenho fé nisso, agora tem aquela fé divina. Então aí tem algo sobrenatural junto. Não, porque humanamente eu posso acreditar no João, no que ele fala. Mas isso é uma fé meramente humana, que eu confio no João. Mas para confiar nas coisas que Deus revela, eu preciso da graça natural junto. Aí é algo divino. Aí a mesma coisa com a esperança. Eu posso ter esperança e vários acontecimentos se realizam, humanamente. Agora, quando eu espero que uma promessa de Deus se realize, a minha esperança é divina. E tem a graça de Deus agindo em mim para me viver dela. Aí para o amor é a mesma coisa. O Mateus foi nos lembrando assim, olha, você tem esse amor, esses atos de amor que são instintivos, né, naturais. Deus deu. Por exemplo, o amor de mãe Deus que deu. É benevolente, é um amor bom. Deus já deu a natureza humana. Então já é algo da natureza humana. Aí agora a virtude da caridade é o sobrenatural de Deus agindo em nós. Então ele vai levar além daquele amor de mãe que já é natural. Aí quando que vai ser então a caridade? Quando que ela vai ser sobrenatural? Quando você amar o outro por natureza. Então quando você ama o teu filho, porque meu Deus, ele é um presente de Deus, ele é uma alma que eu quero cuidar dela no céu. Opa, agora você colocou Deus na história, eu amo ele por causa de Deus. Aí a graça de Deus já está agindo no seu coração. Então esse é um amor que começou com uma base natural, do amor de mãe para o filho, mas ele se sobrenaturaliza com a ação divina no nosso coração.
E aí se torna uma virtude teologal, né? Já é algo mais, já não é somente natural, tem um sobrenatural. Não sei, mano, não ouvi. Ah, da Irmã Dulce? Ah, verdade. O exemplo da Irmã Dulce, né? Ela me lembrou, Santa Irmã Dulce, lá da Bahia, né? Que ela amava aqueles pobres, olha que interessante. Ela amava aqueles pobres não por uma ação social, né? A igreja ama os pobres não por uma ação social, mas porque ela ama a Deus naquela pessoa, né? Então ali se difere de uma ação social, por exemplo. Oi? Eu lembro da Teresa também. Madre Teresa. Também. É que eu estava lendo aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 14, ele fala assim, naquele tempo de Jesus, ao seu chefe dos fariseus que o tinha convocado: tu deres um almoço, um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres na festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Quando me vem essa, por isso que eu fiquei na dúvida, né? Se for trazer para a nossa vida mesmo diária, eu teria para classificar, como você falou, véspera, caridade na minha vida prática, né? Eu vivo isso, né? Então, assim, ficou claro. Só queria entender. Não, tranquilo. Por exemplo, isso que Jesus acabou de falar para ele, e foi Jesus dizendo para ele: viva a caridade naquele sentido maior que ele falou, que é o ágape, caritas mesmo ali. Por quê? Quem que vai dar a recompensa? Deus. Ele está dizendo, ó, faça aquilo por amor de quem? Daquelas pessoas ali que você não conhece. Não, mas sem conhecer elas, faça isso por elas por amor de... Opa, agora você naturalizou. Colocou Deus no meio, aí subiu de nível. Aí virou caridade sobrenatural. É isso aí. São Francisco também. São Francisco. Enfim, todos os santos, né? Se a gente for ver a santificação, vários santos, né? A santificação deles ocorreram vendo Deus em outras pessoas, né? Conseguindo fazer essas obras de caridade. Sabe o que eu lembro agora? Eu estava esses dias no Caracão comigo, inclusive eu falei hoje, né? Talvez esteja ocupado, né? Também não estava achando muito legal assim, né? Eu estava no Caracão lá com o Nicolas, e aí eu falei para ele assim, eu vou assustar ele. A gente estava falando sobre aquela questão, né, da teoria de libertação e tal, que vai falar, né? Ah, a igreja tem que cuidar dos pobres, dos pobres. Mas e aí, beleza? Por causa disso, mandou no Evangelho, e os pobres estão cuidando de mim, né? Mas, o que a gente, acho que vocês já sabem, né, informados, é que, como nós vemos ali, é amar o outro por amor a Deus, sem deixar as coisas de Deus. Sim. Eu até lembro, agora não lembro qual foi o contexto de uma palavra de Jesus, mesmo se nos pareceu algo assim, que nos falava essa questão, né? É preciso cuidar dessas coisas sem deixar das outras. Ou seja, não é porque eu devo fazer a caridade para os pobres, por exemplo, que eu vou deixar de fazer uma liturgia bem feita. Né? Não é porque eu tenho que cuidar dos pobres que eu vou deixar de usar paramentos belos e instrumentos belos, bem limpos para a liturgia, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa... Sem deixar a outra, elas são dois juntos, né? E aí eu falei assim para ele, eu pensei comigo, agora eu vou sacanear um pouco. Ele está falando aqui porque o argumento de muitos que enganou muita gente até hoje é esse argumento, que olha, a igreja, né, ela tem que cuidar só dos pobres e acabou, e é isso, e o resto pode ficar de lado. A própria fé vai ficar de lado, né, a liturgia vai ficar de lado. E aí eu falei, cara, agora eu vou pegar assim, depois eu vou falar para ele assim. Aí eu comecei a me falar como se eu acreditasse no seguinte. Eu falei assim, Nicolas, é o seguinte. Cada um de São Tomás de Aquino ali. Você acha que você ama as pessoas? Assim, você tem uma verdadeira caridade? Ele falou, então. Eu falei, cara, isso aí que você faz, isso aí que você pensou na caridade não. Caridade verdadeira é quando você coloca a comida no prato da pessoa. O resto não é caridade, não faz, o resto não. Então, enquanto a igreja não fizer, se a igreja não trabalhar para acabar com a injustiça social, para acabar com a fome no mundo, enquanto ela não trabalhar só para isso, ela está errada, não é caridade. A caridade verdadeira é essa, é real, concreta. Quando colocar comida na mesa de todos, diminuir todas as desigualdades, isso é a caridade. Eu falei isso e abriu o queixão assim, que eu disse, caraca, sai do comunismo, nem sabia.
Aí eu fiz isso com ele de sacanagem, para falar para ele que, olha, as pessoas lá fora vão ter argumentos para dizer para a gente que a fé não serve para nada. O que importa é a mudança material das coisas aqui. Tá, mas daí, esse pobre que eu levei a comida, eu levei também a fé para ele? Eu levei Jesus para ele também? Porque em 2.000 anos de igreja, a igreja nunca fez a caridade do material para o material. Ela sempre quis salvar a alma daquela pessoa. Porque São Francisco fazia caridade, ele vivia, né, naquela situação mitigando do que ele tinha levado para os pobres para quê? Para simplesmente dar comida para o pobre? Não, era para levar o povo para Deus. E o modo que ele quis viver na pobreza, para quê? Para viver como Cristo, para testemunhar Cristo e para ser purificado em tudo aquilo, né? Ou seja, aí eu puxei ele depois dele e falei, não, calma, eu não acredito nisso que eu te falei, eu não excluo o sobrenatural, eu não deixei de crer em Deus e não importa Deus, não importa só o bem-estar físico. Não, a questão é essa, a realidade é, a verdadeira caridade, como a gente viu aqui com Mateus, é essa na qual a gente faz as coisas por amor a Deus. Então, essa caridade material, a igreja faz, mas é a prioridade? Não. A prioridade é glorificar a Deus e amar a Deus. Santificação das almas. Ela sempre fez a caridade material porque está aqui, ó, para o Michele, deu para nós. Deus colocou ela como indispensável, como sinal de amor a Ele. Mas quando é feito por amor a Ele, é caridade. Quando é feito por um comunista sem fé, mesmo que em nome de uma igreja, eu estou na igreja católica, você não tem fé, aquilo não é caridade. Se você for perguntar para algum teólogo se aquilo vai contar com mérito para a alma dele, não conta. Porque o que é como que a obra se torna meritória? Quando ela é feita no amor a Deus. E o que adiantaria a pessoa estar desrespeitando todos os 10 mandamentos e aí vai lá, mas ela coloca comida na mesa do pobre? O motivo está errado. Quando aí o motivo está errado, se está sem o amor, se está sem o amor de Deus, sem o amor divino, não está com Deus, apesar da aparência. Então é algo, né, que é o sobrenatural que ilumina depois de chegar ao outro. Não desprezemos o sobrenatural, que é o essencial. Sim. E são várias as. Quando você pega o sangue, é difícil. Quando você vê um filho dentro de alguém, é difícil. Tem que ter você testado. Quando você sente que a sua família está partindo, Sim. Esperança, né? então a fé, ela está aqui no sobrenatural, sim. Mas nós, como humanos, também a gente vai ter, então a gente não consegue, como fala assim, a gente não consegue viver a fé 100%. E até temos vou mudar a foto dessa folhinha que eu pensei exatamente, que aí a gente lembrou que a gente está falando as virtudes, né? Virtude a gente exercitando, a gente adquire, quando a gente fala das virtudes humanas. Essas aqui, que faz esperança e caridade, Deus nos dá. Aí você falou, na minha fraqueza eu tenho que pedir, né? Deus me dá a fé, eu creio, mas é pouco, aumenta minha fé. O mesmo vale para a esperança e para a caridade. E aí vocês vão ver, ó, no catecismo de vocês, nas páginas finais, página 266, tem uma oração, ato de fé, esperança e caridade. Qual que é a ideia? Se Deus quer que nos dá fé, aí então, se você for ler aqui, ó, o que é o ato de fé? É uma oração. A gente está pedindo, até no final aqui, ó, Senhor, aumentai a minha fé. Porque essa é a realidade, Michele, né? A gente fraqueja. A gente duvida, a gente cria, a gente perde a esperança que vai se realizar algumas coisas que Deus prometeu, e a gente não vai conseguir amar os outros por amor a Deus. Aí aqui é o ato de caridade, por exemplo, ele nos ensina a rezar assim: eu vos amo, ó meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas. Aí eu não sei você, mas toda vez que eu rezo isso, já penso que eu rezo, meu Deus, eu estou pedindo isso aqui, porque a viver assim agora, eu acho que eu não estou dando conta não. Então, eu vos amo de todo o meu coração e sobre todas as coisas, que sois infinitamente amável e bom. Aí agora vem aqueles propósitos, não, e antes quero perder tudo o que vos ofender. Por amor de vós, amo o meu próximo como a mim mesmo, e perdoo as ofensas recebidas, que o nosso Senhor pede, Pai Nosso. E aí termina com o seguinte pedido: Senhor, fazei que eu vos ame sempre mais. Amém.
Então, essas orações aqui, ó, é um tesouro da igreja para a gente conseguir receber de Deus por graça mais fé e esperança. E aí ele tem que exercitar na oração. E aí eu entendi o porquê da palavra. Antes eu não entendia por que ato de fé. Por que não simplesmente oração da fé? Aí eu lembrei a lógica. Quando a gente fala de virtude da paciência, virtudes humanas básicas, prudência, etc., como é que se adquire? Exercitando, agindo, ato. Você precisa praticar atos de paciência para você se tornar paciente. Da mesma forma, essa analogia foi jogada para as virtudes teologais. Só que aqui é Deus sem dar, então tem que pedir. Então tem que agir. Como é que eu ajo para ganhar fé? Eu peço fé. Como é que eu ajo para ganhar caridade? Eu peço caridade. Esperança? Eu peço esperança. Ato. Então, um caminho para a gente crescer nessas virtudes é rezar. Pedindo. Várias vezes. Duas vezes. Para que Deus nos dê essa graça. Insistir na oração, né? Bater na porta é cansado. Inclusive, vamos rezar hoje. Boa. Que isso, hein? Orgulho. É isso aí, gente. Mais alguma coisa? Senão vamos fazer nossa oração. Então vamos abrir aí o catecismo para rezar, conforme o 266. 266. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos amo, ó meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente amável e bom, e quero antes perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo e perdoo as ofensas recebidas. Senhor, fazei que eu vos ame sempre mais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tirar uma foto aí com Mateus? Pode passar o vídeo aqui, né? Fechado.